Vamos aí, pessoal, seguindo aí, todo mundo. Ainda no capítulo 1 do livro. Oi, tudo bem? Continuando aqui nossa aula 4 sobre antropologia da saúde, no capítulo 1 do livro Aprender Antropologia, onde nós estamos falando sobre a questão da gênese do pensamento antropológico diante dos conceitos de civilização e dessas mudanças, tá certo? A figura do mal selvagem e do bom civilizado. Como a gente viu no vídeo anterior, no primeiro vídeo, esse é o vídeo 2, lembrando aos alunos que esse é o vídeo 2 da aula de hoje, certo? A gente viu que tem essa extrema diversidade das sociedades humanas, o que a gente ainda vê até nos dias de hoje. Imagina naquela época, século XIV, Novo Mundo, Renascimento, descobrimento de novas civilizações, o Novo Mundo, era literalmente o Novo Mundo, pessoal. Apareceram homens diferentes, raças diferentes, costumes diferentes, organizações sociais diferentes. Então, essa extrema diversidade das sociedades humanas raramente apareceu aos homens como um fato, eles não enxergavam, e sim como uma aberração, porque o que não era de costume deles, dos homens que estavam descobrindo, era considerado como uma aberração. Mas lá na frente nós vamos ver a questão do etnocentrismo e relativismo, que aqui já se começam a ter os primeiros conceitos do etnocêntrico, do não aceitar o novo. Aí depois vem as teorias relativistas, né? Que quando a gente começa realmente a aceitar o novo, observar, criar novos conceitos, mas nessa época aqui, do descobrimento, do renascimento do Novo Mundo, pessoal, não. No capítulo fala que a antiguidade grega, por exemplo, designava sobre o nome bárbaro tudo que não participava do que era comum a eles, tudo que não era comum, em referência à inarticulação, às vezes do canto dos pássaros, o oposto à significação das linguagens, tudo isso que vinha de encontro aos conceitos dos costumes daquela época, daquela civilização, era tido como bárbaro, como indiferente, como diferente. O renascimento do século oposto à significação da linguagem humana. Por quê? Porque foram surgindo essa miscigenação, essa mistura das linguagens, das civilizações, dos povos. O termo primitivos é que triunfará no século XIX. Primitivo, é como se fosse o pessoal que os matutos, é como se fosse o pessoal que não tivesse a altura da sociedade daquela época, enquanto optamos preferencialmente na época atual pelo de subdesenvolvidos. Então, os primitivos daquela época, do século, início do século XIX, do renascimento, do descobrimento, ela vem, século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Olha quanto tempo passou com essas mudanças, essas aceitações diferentes, para a gente ter hoje o pessoal que chama subdesenvolvido, as civilizações subdesenvolvidas. Então, primitivo, o que é uma coisa primitiva? É uma coisa que ainda vai ser lapidada para chegar a uma forma, a um formato útil, a um formato aceitável pela associação. Então, pela sociedade, desculpa. Então, essas sociedades, essas articulações de pessoas, de seres humanos, de seres vivos, que cada vez era descoberto uma localidade, um continente, um território, eles eram tidos como primitivos, como selvagens. Então, ficou a figura do mal selvagem. Por que chamava mal selvagem? Porque eles não se enquadravam nesses padrões que eles queriam, e do bom civilizado. Só que eu pergunto para vocês, meus alunos, vamos fazer aqui uma análise reflexiva. Será que quem era mal era o pessoal que estava lá, as civilizações, nós no Brasil, por exemplo, os índios, que estavam aqui vivendo harmonicamente, tinha uma sociedade organizada, tinha os costumes, e eles foram invadidos, tiveram o seu território, as suas vidas lesadas pelos invasores, pelos bons civilizados. Então, ele, na visão do que estava descobrindo, do civilizado, ele era o mal selvagem. Enquanto que na visão do selvagem, do primitivo, daquela sociedade nova, ele era tido como o mal civilizado era ele. Então, a gente tem essa correlação, que depois a gente vai até escrever um textozinho aí, para a gente falar, ver a opinião de vocês e o entendimento da turma com relação a isso. Então, a figura do mal selvagem e do bom civilizado. Será que o civilizado estava sendo bom para
para aquela situação, para aquelas pessoas. Então, isso é que a antropologia fala, essas muitas formações, essas muitas divergências de cultura, de conceito, que foi se construindo na cabeça, no entendimento dos estudiosos, no entendimento das pessoas, e que o aluno precisa saber. Trazer esse pensamento antropológico, esse pensamento novo, esse pensamento de atitude, de cultura, religião, saberes, crenças, saúde e doença, dentro desse processo que ele tem, certo? Então, o livro também ele traz sobre, entre os critérios utilizados a partir do século XIV pelos europeus para julgar se convém conferir aos índios um estatuto humano. Olha o absurdo. Se convém conferir a eles um estatuto humano, porque os índios não eram humanos, os índios eram sim, eles estavam organizados, eles tiveram as suas vidas totalmente quase destruídas por esse bom civilizado que chegou. Então,